Breaking news aqui na CNN Brasil, 16 horas 51 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, acaba de determinar a transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a Papudinha, que fica no complexo da Papuda. Esta é uma informação do âncora Gustavo Uribe, que chega aqui trazendo então essas informações de que Mendonça determinou essa transferência. Inclusive, Gustavo Uribe conseguiu uma cópia dessa decisão. E aí eu peço para a gente ler juntos essas motivações, o que alegou o ministro André Mendonça para determinar então a transferência de Daniel Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. Esse é um desfecho, o desfecho que Daniel Vorcaro menos queria. Na verdade, a defesa dele havia entrado com um pedido solicitando a conversão da prisão preventiva em prisão para o cumprimento na prisão domiciliar, em caráter domiciliar, ou seja, que ele pudesse voltar e passar a cumprir ali preventivamente, né, essas medidas cautelares, ou no endereço em São Paulo dele, ou no endereço em Brasília. E aí, ele diz o seguinte, vamos ler aqui um trecho do documento que Gustavo Uribe conseguiu. Ministro André Mendonça diz o seguinte, olha, ao pedido para substituição de prisão preventiva pelo regime de custódia domiciliar, indefiro, ou seja, não há, e ele fala o seguinte, ele indefere, ou seja, não aceita, ante a ausência de novos elementos capazes de afastar a motivação exaustivamente apresentada no bojo da decisão monocraticamente preferida. Ou seja, não aconteceu nada de novo. O que motivava ele ficar preso preventivamente ali em regime fechado não mudou nada, não teve nenhum fato novo que justificasse, então, essa mudança para o regime domiciliar. E aí diz o seguinte, ele continua, o ministro André Mendonça, na sua decisão, ele fala o seguinte, pelo contrário, como frisou a autoridade policial, os novos elementos recentemente identificados, aqui entre aspas, tá? Recomendam a preservação da efetividade das medidas cautelares já decretadas e desaconselham qualquer flexibilização do atual regime de restrição à liberdade. Ou seja, a própria autoridade policial já havia reforçado a importância de manter Daniel Vorcaro preso e que essa prisão não fosse só de restrição de liberdade, quer dizer, só cautelarmente ali na prisão domiciliar, não era para flexibilizar nada e o ministro diz que, olha, pelo contrário, não só não aceita, né, como vai manter essa prisão preventiva e não aceita domiciliar. E aí diz, olha, portanto, à luz das novas descobertas decorrentes do prosseguimento das investigações, verifica-se que a segregação preventiva do requerente permanece constituindo importante instrumento para a mitigação dos riscos de interferência na colheita de provas, de continuidade de práticas voltadas à dissimulação patrimonial. O que ele está dizendo? Olha, conforme a investigação vai avançando, vai ficando provado que realmente essa medida de restrição de liberdade, ela precisa ser mantida. Aí aqui, deixa eu descer direto aqui para o ponto 16, diz o seguinte, nesse sentido, né, que a gente está falando aqui da prisão, nesse sentido, em sua manifestação mais recente, e aí o ministro André Mendonça cita a manifestação da PGR, a Procuradoria-Geral da República. Então, ele fala assim, o ministro André Mendonça, a PGR ponderou a necessidade de resguardar a incolumidade do custodiado, assegurando-se a sua permanência em estabelecimento prisional dotado de estrutura compatível com a específica condição de vulnerabilidade e risco. Por que ele diz isso? Porque é o seguinte, ele precisa ficar ali, o local, né? Havia um questionamento, não só não aceitou a domiciliar, quanto para onde ele vai. E ele diz o seguinte, assim definida que a prisão a questão da prisão, que não vai ser domiciliar, resta por avaliar o local para o cumprimento da sua prisão, né? Daniel Vorcaro, se não tivesse lá na superintendência, ele poderia
ele estava pedindo para permanecer na Superintendência da Polícia Federal. Mas aí ele diz o seguinte: a esse respeito, o ministro André Mendonça diz, e aqui para concluir já chamo o Matheus, a esse respeito colhem-se reiteradas manifestações e tudo mais, e a preocupação manifestada pelas instituições com a segurança do investigado. E por isso, então, eles falam que precisa essa transferência, né, do seu local de custódia por esse relator, e aí decidindo, então, a papudinha. Vamos chamar o nosso analista de judiciário, Matheus Teixeira. Matheus, a defesa de Daniel Worcário tinha uma expectativa grande de tentar até uma domiciliar ou então se manter na Superintendência da Polícia Federal. Por que eles queriam esse desfecho de mantê-lo lá e o que significa a ida dele à Papudinha? O quanto, né, a determinação para que ele vá para a Papudinha, o quanto a questão da delação premiada que não vingou interferiu também nessa situação? Olá, Débora, boa tarde. Decisão muito importante agora do ministro André Mendonça e exatamente ao final aí das tratativas da delação premiada, essa permanência dele na Polícia Federal, inclusive, vinha suscitando um debate se ele apresentaria uma terceira proposta de delação premiada ou não, justamente porque no local em que ele estava detido, na Superintendência da Polícia Federal, ele tinha acesso quase que irrestrito a seus advogados. De 9 da manhã às 17 horas, ele podia encontrar os integrantes da defesa e, portanto, foi por isso que ele estava lá para conseguir desenhar essa proposta de delação, negociar com os advogados o que ele apresentaria às autoridades. Mas depois de uma longa negociação, a Polícia Federal vetou, rejeitou a primeira proposta, ele apresentou uma segunda proposta e essa segunda proposta não foi rejeitada apenas pela PF, mas também pela Procuradoria-Geral da República, e agora o ministro André Mendonça, ao final dessas negociações, como acabaram não dando certo, ele manda Worcário para Papudinha. Lá ele vai ter um acesso muito menor aos advogados, terá uma série de regalias e privilégios que ele não tinha. Ele estava, por exemplo, numa cela única e que ele podia um banheiro só particular, agora ele deve dividir o espaço, isso não é detalhado na decisão, mas a Papudinha é um presídio muito mais comum ali, corriqueiro, claro que é um presídio federal, mas não é a mesma coisa que está na Superintendência da Polícia Federal. Na decisão, o ministro André Mendonça também determina, por exemplo, que as autoridades adotem as medidas necessárias para que Daniel Worcário não consiga se comunicar com outros presos também alvos da Operação Compliance Zero, uma vez que, por exemplo, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, também está preso preventivamente na Papudinha. O ministro André Mendonça, portanto, determina que eles não podem se comunicar, até para não combinar versão ou algo desta natureza. O ministro também rebate qualquer crítica ali de que a prisão preventiva alongada seria para conseguir essa delação premiada, diz que uma coisa não está conectada com a outra, já com uma vacina também, as críticas que ele vem recebendo do colega do ministro Gilmar Mendes, que tem feito esse paralelo entre a Lava Jato e a operação sobre o Banco Master, porque, segundo o ministro, a operação contra o Banco Master também tem mirado familiares dos principais investigados e tem feito prisões que, segundo ele, podem se alongar demais e que tem o objetivo final não de retirar da sociedade e preservar a investigação, mas sim de forçar uma delação premiada. Mas o ministro já usa a decisão com essa vacina na tentativa de evitar possíveis críticas futuras do ministro Gilmar Mendes, que vem subindo o tom contra André Mendonça em diversas entrevistas. Débora.